Mas vamos à palavra do Senhor. Eu queria que vocês ficassem de pé um pouquinho em reverência à palavra. Vamos estar lendo um texto bem conhecido. Eu queria que vocês mantivessem suas Bíblias abertas ao decorrer da mensagem. Nós vamos ler um pouco. Pastor Fábio, tenha a liberdade aí, se Deus te tomar, faz o que você sentir aí, tá bom? Coloca um padzinho aí bem suave. Sei que você gosta disso. E deixa Deus te levar, tá bom, pastor? João 11, um texto bem conhecido, muito usado na Páscoa. Eu gostaria de não fugir muito à tradição e me ater a isso hoje, com a permissão do Senhor. João 11, coloca no 1 mesmo. Vamos ver a ressurreição de Lázaro. Coloca na NVT. Depois não tira não, tá? Deixa aí, tá, Caio? Deixa que eu vou dar continuidade depois. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Avança, Caio. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela acontece para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava, e só até aqui. Irmãos, entre muitas coisas que eu queria falar hoje, eu gosto sempre de ministrar aquilo que está ao meu coração e aquilo que já aconteceu na minha vida. Em alguns momentos eu ministro coisas que eu quero que ainda aconteçam, mas em outros momentos eu prefiro falar de coisas que eu já vivi. E quando eu vejo essa palavra, quando eu estudo um pouco dessa palavra, que é muito usada, irmãos, em muitos lugares, é muito pregada, é muito conhecida e tem muitos significados, dá para você levar para muitos lugares diferentes. Mas quando eu estudo essa palavra, eu vejo tantas coisas, irmãos. Eu vejo tantas referências a serem aplicadas na nossa vida. Eu vejo tanta coisa que faz um sentido para algum momento que nós estamos vivendo, ou que já passamos, ou talvez até que iremos passar. Quando eu vejo isso, quando eu vejo a questão da ressurreição de Lázaro e tudo o que acontece até que essa ressurreição finalmente ocorra, eu entendo tanta coisa. Uma das coisas que eu vejo aqui, irmãos, é o peso de você ter pessoas que te amam perto de você. Quando você vê, você começa a ver, você vê que a Bíblia fala que Jesus amava a Marta, Maria e a Lázaro. Mas quem estava doente nessa situação era Lázaro. Era ele que precisava. Se você ler um pouco antes, se você for ver um pouco antes, você vai ver que ali naquelas cercanias, era perto de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros, relata a Bíblia. E se você vai ver, esse é o mesmo lugar onde algum tempo atrás Jesus quase foi apedrejado, porque ele começou a falar, ali ele começa a falar, começa a revelar quem ele era de fato. Até então as pessoas viam Jesus, viam como um profeta, viam como um homem de Deus, mas não viam Jesus como Deus. E quando Jesus começa a falar que ele e o Pai eram um, e que ele estava ali fazendo a vontade do Pai, as pessoas queriam apedrejar, falando que aquilo era uma blasfêmia. Então Jesus ele tem que sair daquele lugar, ele tem que ir embora daquele lugar, porque ele corria risco de ser morto. Mas naquele lugar ficaram pessoas que amavam Jesus e que Jesus também amava elas. Mas o mais interessante é quando você vê Lázaro, alguém que Jesus amava, ficar doente e ele não ter a iniciativa de pedir para que alguém chamasse Jesus. Era óbvio que eles sabiam o poder que havia em Jesus. Jesus já havia feito muitos milagres naquelas cercanias. E Jesus era alguém que podia resolver aquela enfermidade de Lázaro. Mas Lázaro não chama Jesus. A Bíblia fala que as suas irmãs o fazem. E aqui que eu quero frisar algo. Quando você tem alguém perto de você, quando você deixa alguém se aproximar de você, e essa pessoa está alinhada a você, ela te ama de verdade, ela muitas vezes até mesmo contra a sua vontade, vai fazer algo para te ajudar, se você estiver necessitando de ajuda. Conseguem me entender?
E uma das coisas que nós mais vemos hoje é pessoas que são colocadas por Deus ao lado da sua vida, próxima a você, para te dar uma direção, para te apontar caminhos, para te apontar destinos, mas alguns de vocês não conseguem ver essas pessoas, nem ao menos entender quem são essas pessoas e o que elas podem fazer por você. Talvez Lázaro fosse uma dessas pessoas, mas quando você olha, você tenta entender o porquê Lázaro não quer chamar a Jesus. Porque o que motivou Lázaro, a mesmo doente, mesmo com uma enfermidade, e grave pelo visto, não chamar Jesus, você começa a ver que aquilo ali é um cuidado de um amigo que não quer colocar Jesus numa situação de risco. Vocês conseguem entender? Lázaro, por amar Jesus e por saber que Jesus quase tinha sido morto naquele lugar, ele prefere continuar doente, ele prefere sofrer do que chamar um amigo. Isso chama-se amizade. E eu não entro no mérito se ele estava certo ou errado, porque afinal de contas Jesus é a vida, ele é a cura. Isso nós sabemos, ele também devia saber. Mas isso é amizade. Quando você coloca o bem-estar do seu amigo acima do seu, quando você coloca o interesse dos seus amigos acima do seu, por amor. Mas existiam pessoas próximas a Lázaro, e talvez existam pessoas próximas a vocês, que amavam tanto Lázaro, que não podiam deixar aquilo acontecer, e mandaram chamar Jesus. Vocês entendem isso? Quantas vezes eu e você temos pessoas próximas a nós, que tentam nos ajudar, tentam talvez abrir os nossos olhos, tentam mostrar para nós que nós estamos à beira do abismo, à beira de uma atitude, à beira de uma escolha errada, mas nós muitas vezes não escutamos, nós muitas vezes não damos a atenção, nós muitas vezes não entendemos e não queremos, e afastamos essas pessoas. Se Lázaro fosse uma pessoa igual a muitas vezes nós somos, talvez essa história, essa ressurreição não tivesse acontecido na vida dele, mas ele não era. E as suas irmãs mandam chamar Jesus. Mas quando a mensagem chega até Jesus, Jesus vai de imediato? Não. Irmãos, naquele tempo não tinha, não sei se vocês sabem, mas não tinha o WhatsApp. Sabe, não tinha nem telefone. Sabe, quem aqui é dinossauro vai lembrar, antigamente tinha um negócio chamado, como é que era o nome do negócio que mandava pelo correio? Não, isso aí é mais antigo, pô. Aí você voltou na época de Noé. Ela falou pombo correio. Não, gente, menos, Jamila. Você mandava pelo correio, o bispo que travou? Telegrama, isso aí, dinossauro também. Levanta a mão aqui, dinossauro. Os jovens tinham um negócio chamado telegrama. Telegrama, gente, era muito engraçado, porque quando você recebia um telegrama, quando chegava um telegrama, quem é mais velho sabe, chegava um telegrama, era morte. Normalmente era morte, irmãos, alguém morreu. Porque o telegrama era caro, você pagava por palavras, era por letra, eu nem lembro, mas era caro. Às vezes você tinha que ir, eu me lembro que aqui na Praia Grande você tinha que vir na Costa e Silva, na Telesp, que tinha na Costa e Silva, você mandar um telegrama, era uma confusão, irmãos. Depois modernizou, você começava a mandar pelo próprio correio, mas era um inferno. Então, irmãos, naquele tempo não tinha nada disso. Você tinha que mandar um mensageiro. E o mensageiro levava algum tempo, irmãos. Então, entre o mensageiro sair e chegar até Jesus, passou um tempo. E para ele voltar, também passou um tempo. Então você imagina, a situação do camarada piora. Mandam chamar Jesus, mandam avisar Jesus que a situação daquele homem que Jesus amava havia piorado, e Jesus fala o quê? A tradução do Alex aqui, de boa, Anitta, tá de boa, não vai morrer não, pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, pode voltar lá e falar que não vai morrer não. Pensa bem, irmãos, pensa no nosso tempo, pensa, Marcão, hoje, você está com um problema que só Deus pode resolver na tua vida. Você clama a Deus, você pede a Deus, e a resposta, nem que ela não vem, é que ela vem é que você está equivocado, não é nada do que você está pensando. Sabe o que você está sentindo? Está errado. Eu me lembro uma vez que eu fui parar no hospital, eu achei que estava infartando, eu estava com gases, é mais ou menos isso aí, mas foi gases.
pior que era mesmo. Tomei o Lonfital, fiquei novinho. Mas no caso do camarada não era, Marcão. E às vezes, irmãos, é isso que tem acontecido na minha e na sua vida. Você está com uma ação, você está com um problema, você está com uma situação desesperadora que só você sabe, só você está passando, nem o teu líder talvez saiba, nem a tua esposa, o teu esposo, nem quem vive na tua casa sabe, só você e Deus sabe, e você tem clamado a Deus e você não tem ouvido resposta, ou ao contrário, a resposta que você tem ouvido é que isso não é nada. A resposta que você tem ouvido é que você tem que ficar esperando. Mas quando é comigo, quando é contigo, a gente nunca quer esperar, ninguém quer esperar. Principalmente hoje, ninguém quer esperar por nada. Nós vivemos um tempo do imediatismo. Nós vivemos um tempo onde tudo tem que ser feito agora, now, para ontem. Se você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém, aquela mensagem não fica azul, meu irmão, a pessoa já fica desesperada. Muita gente até esquece que a pessoa tem telefone. Manda mensagem e fica olhando para o celular. Não responde, liga. Não, mas não lembra que tem telefone, só lembra que tem mensagem no WhatsApp. Tanto é que o meu WhatsApp fica desmarcado esse negócio aí. O meu não fica azul não. O meu fica desligado esse negócio aí. Você nem sabe se eu li, se eu não li, eu também não sei. Porque eu sou da geração antiga. Sou velho. Sou do tempo do telegrama. Do tempo que você saía para a rua e você ligava para casa para avisar que chegou. Hoje em dia você sai, se você não atender o WhatsApp, morreu. Então imagina hoje a dificuldade que seria naquele tempo. Mas não. Jesus manda dizer que não iria. E o mensageiro volta. Nessa brincadeira já deve ter levado uns 3 dias entre ir e voltar. O mensageiro. Irmãos, como você receberia uma mensagem dessa se você olhando o seu irmão numa cama, morrendo, e você manda chamar a única pessoa que poderia resolver o problema, e essa pessoa simplesmente olha para você e diz, eu não vou agora. Como você tem lidado com esse tipo de resposta de Deus? Porque eu tenho certeza que não vai ser uma, nem 2, nem 3 vezes, quando você vai pedir para Deus e a resposta do que você quer, do que você deseja, do que você precisa, tenho certeza, não vai vir na hora que você quer. Você está preparado para lidar com isso? Você tem lidado bem com isso? Você tem entendido que o tempo de Deus é diferente do seu tempo? Você tem entendido que mesmo que você não entenda, tudo está no controle de Deus? Você consegue ver aqui Deus zombando da morte, Deus rindo na cara da morte, todo mundo olhando e esperando uma resposta diferente dele. As pessoas talvez achassem que Jesus deveria largar tudo que estava fazendo e ir correndo. De preferência ele deveria se materializar lá, para resolver a situação. Mas Jesus não poderia dar uma ordem de lá mesmo naquela enfermidade? Poderia, mas ele não quis. Jesus não poderia ter se levantado naquele momento e ido? Poderia, mas ele não quis. Jesus não poderia ter mandado um dos seus discípulos, seus apóstolos, irem lá resolver o problema? Poderia, mas ele não quis. Mas por que ele não quis? Alguém tem ideia de por que Jesus não quis? Ele mesmo responde. Porque era para a glória. O que deveria acontecer, porque aquilo fazia parte de um plano maior, para que o Filho de Deus, Jesus, fosse glorificado na terra. Vocês entendem? E quando Jesus, ele decide ir, nós vamos ver mais aqui à frente. Vamos 7. Depois disse a seus discípulos, vamos voltar para Judeia. Os discípulos se opuseram dizendo, Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou apedrejá-lo, ainda assim o Senhor vai voltar para lá. Veja, irmãos, não foi o povo que disse, foi os próximos. Ainda hoje tem acontecido isso. Ainda hoje Deus tem liberado palavras, tem mandado pessoas, tem mandado os seus profetas, tem colocado profetas em cima desse altar, tem colocado profeta dentro das células, para te dar uma palavra de destino.
Mas sempre tem alguém tentando atrapalhar. Sempre tem alguém tentando limitar o poder de Deus. Nós servimos a um Deus sem limites, mas sempre tem alguém colocando limites em Deus e, consequentemente, colocando limites em você. E quando não existem pessoas colocando limite em você, é você mesmo que se coloca limites. Aqui algumas pessoas tentam limitar o poder e o agir de Deus, falando: Senhor, as pessoas de lá tentaram te matar. Ora, Jesus sabia. Foi o próprio Jesus que era ele que iria ser morto a pedradas. Ele sabia. Não precisava ninguém lembrá-lo. Irmão, se alguém tenta matar você, você esquece. Se alguém assalta você, você lembra, você esquece de onde foi. Eu fui assaltado uma vez em São Vicente, até hoje eu não passo lá. Já tem uns 10 anos, mas eu não passo lá, gente. Eu não passo lá. Não passo. Sabe, gato escaldado tem medo até de água fria. Só eu não passo mais naquele lugar. Imagina Jesus, Elita, tentando ser assassinado num lugar. Ele não ia saber, gente, que era lá. Mas não. As pessoas tentam limitar o poder e o agir de Deus sempre. As pessoas pegam um Deus sem limites e tentam colocar dentro da sua própria insignificância, da sua própria mediocridade, colocando limites onde não existem limites. As pessoas hoje veem pessoas adorando dentro da igreja e falam: ai meu Deus, porque ele grita muito, porque ele fala aleluia muito alto, porque ele sapateia, porque ele rodopia. Irmãos, não há limites a um verdadeiro adorador. Se alguém tenta limitar a tua adoração, irmão, sai desse lugar e vai para outro. Se tem alguém do teu lado tentando limitar o que tu adora, irmãos, pula para o banco do lado. Não deixe ninguém limitar aquilo que o Espírito Santo te leva a fazer. Não deixe ninguém me limitar aquilo que Deus tem te impulsionado a ser, a fazer, a agir, a estar. Porque as pessoas, elas limitam porque não cabe dentro da mente delas imaginar que Deus é suficientemente poderoso para se livrar dos seus inimigos. Nós servimos a um Deus que não é só poderoso, Ele é o todo-poderoso. E Ele é suficiente para se livrar de quem possa tentar. E gente, como alguém vai matar a vida? Você vê como ridículo é, como alguém pode matar a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como alguém vai matar a vida? Eu já preguei sobre isso aqui, mas Jesus, ele não é morto, ele se dá. Ele dá a própria vida em resgate da sua. Ele não pode ser morto porque ele é a vida. Ele é eterno. Ele não tem início, meio nem fim. Ele simplesmente é e sempre será. Então, as pessoas, aqueles que estavam mais próximos, mesmo tendo visto Jesus tantas vezes fazer tantas coisas, agir com tantos prodígios e maravilhas, achavam que Jesus precisava se esconder, precisava fugir, deixar alguém largado, porque simplesmente se ele fosse naquele lugar ia ser morto. É ridículo, mas foi o que aconteceu. E pessoas hoje têm visto algumas outras pessoas serem impulsionadas, serem guiadas, serem apontados destino na vida delas e falam: olha, se fosse você não ia não. Quinta-feira o pastor Edilson esteve aqui nesse altar. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Ele trouxe uma palavra poderosa. Eu assisti uma parte, pastor, não consegui pegar tudo, estava trabalhando. Inclusive eu queria me desculpar aqui com os irmãos, é por isso que eu tenho me ausentado mais do que o normal. Estou numa escala de serviço meio louca, mas está se ajeitando. Em breve eu poderei estar nos cultos regularmente, em nome de Jesus. Porque só trabalhar e não cultuar a Deus, eu vou estar enriquecendo, mas empobrecendo espiritualmente. Não é isso que eu quero. Mas, irmãos, eu estava ouvindo parte do que o pastor Edilson falou e concordo. Existem hoje líderes que estão sendo limitados por outros líderes, talvez. Líderes que têm sido limitados pelos seus liderados. Líderes que têm ouvido palavras de bloqueios e têm colocado limite naquilo que Deus tem liberado para eles fazer. Pessoas que têm sido impulsionadas, mas têm sido limitadas por palavras que têm ouvido dentro de casa. Pessoas que têm promessas, que recebem profecias, que recebem direção e destino desse altar, mas que quando chegam em casa são
bombardeada por palavras que são limitadoras. Irmãos, eu quero hoje profetizar o fim dos limites que Deus não estabeleceu na tua vida. Se há um limite que foi Deus que colocou, amém. Mas limite que homens estabeleceram, não. Porque não há limites para aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. E receba em nome de Jesus. Mas aqueles homens que deveriam ser os primeiros homens a falar: Senhor, vamos ao encontro dele, vamos até onde ele está. Eles falam o quê? Se fosse tu, não ia não. Vai que dá ruim, né, Marcão? Vai que chega lá, esses caras ainda vão lembrar de ti. Foi alguns dias atrás, nem esqueceram. Olha, as pedras devem estar ainda na rua ali. Mas avança. 9, Caio. Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. À noite, porém, corre o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Irmãos, as pessoas não entendem nada. As pessoas não conseguem entender nada, irmãos. Parece que muitas vezes Jesus, ele precisava, eu acho que Jesus deveria andar com uma lousa para desenhar. Para desenhar, irmãos, porque quanto mais eu fico pensando, irmãos, não é possível, irmãos, que tanto Jesus tem falado a você e você ainda não tem entendido. Não é possível que dia após dia, eu não estou desfazendo de você, mas eu espero, irmãos, entender de alguma forma o que acontece. Porque Jesus tem falado tantas vezes: filho, eu te amo. Filho, eu estou contigo. Filho, vai nessa tua força. E muitas vezes continua igual, irmãos. Chega na hora que você precisa tomar a decisão, você não toma. Chega na hora que você precisa romper, vem algo que te limita e você escuta. Você se deixa levar, irmãos. Precisa chegar um tempo, irmãos, de maturidade nas nossas vidas, onde nós vamos conseguir ouvir a palavra de Deus e entendê-la, irmãos. Não vai precisar ninguém desenhar, não vai precisar ninguém ficar falando 200 vezes a mesma coisa. Que eu e você vamos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, que é uma vida abundante. Sabe, irmãos, talvez você ache que, sei lá, você está aqui só preenchendo o lugar. Talvez você tenha sido convidado para este lugar, na sua cabeça, para preencher um lugar vazio, para fazer companhia a alguém, ou porque alguém queria mostrar para o líder que é frutífero e trazer alguém, um visitante, não sei. Sabe, talvez você olhe para dentro de você, talvez alguém tenha falado algo para você, talvez alguém tenha te recebido da forma errada, ou talvez alguém não tenha dado a atenção que você mereça, talvez alguém não tenha nem te notado ainda neste lugar, talvez alguém não tenha nem apertado a tua mão, te dado um abraço, ou te falado uma paz do Senhor, uma boa noite, um bom dia. Talvez tudo isso possa ter acontecido, irmãos. Mas você não está aqui para nenhuma dessas coisas. Você não está aqui para encher uma cadeira vazia, irmãos. Você está aqui para ser cheio de Deus. O propósito de Deus te trazer nesse lugar é para que você seja cheio de Deus. Não é para encher uma igreja, é para que você se torne a igreja. Não é para você vir aqui trazer algo, mas é para você receber algo aqui. É a presença de Deus. Irmãos, nunca ache que o seu papel aqui é simplesmente obreiro, é estar de pé aí. Você está aqui, ficar 2 horas, vir aqui na frente e receber uma bênção. Não, irmãos. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama e Ele quer que você seja cada vez mais cheio dEle. É esse o propósito de você estar aqui. O que vem depois, irmãos, vem depois. As outras coisas vêm depois. Sabe? Quando a gente começa a ver e olha para aqui, ele não estava dormindo, irmãos. Mas tudo bem, avança. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso, do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente:
Tem que dizer claro, irmão, joga na lata ali. Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Irmão, sabe o que me chateia aqui? É essa palavra. Crer de fato. Porque só alguém que sabe que o outro ainda não tem uma fé sólida, não crê em uma crença sólida, vai falar que vai precisar mostrar algo para crer de fato. Como pode, irmãos, os homens, tantos homens andarem tanto tempo do lado da vida, do lado do mestre, do lado do maior discipulador que já existiu, diante de Deus, o Deus ali encarnado, e precisar algo material se mostrar, algo sobrenatural se mostrar. Tantas outras coisas já haviam acontecido, mas ainda precisa de mais. Será que você não é uma dessas pessoas que tem pedido mais provas para Deus, mais mistérios, mais dons, mais talentos, mais poder, mais graça, mais unção para realmente, ó Senhor, só falta isso aqui, Senhor, se acontecer isso aqui, aí eu me converto de verdade. Olha, Deus, eu estou indo até aqui, mas olha, se eu ver meu marido liberto, eu me entrego de verdade. Se eu ver meu filho, eu me entrego de verdade. Se eu ver minha mãe curada, se eu ver o meu marido curado, se esse nó que tem aqui, esse vazio que tiver aqui dentro de mim for preenchido, aí eu me entrego de verdade. Será que é você, irmãos? Será que é você? Será que você ainda está precisando de algo, de ver algo, de sentir algo? Sei lá, sentir um arrepio diferente, é isso? Sei lá, ter uma experiência transcendental, sentir algo sobrenatural, ser levado no espírito, ir ao céu e voltar, será que é isso? Eu até brinco na célula, eu falo muito sobre isso, eu sempre brinco. Hoje eu não estou muito para brincadeira, estou bravo. Estou brincando, estou nada. Mas eu sempre brinco na célula que algumas pessoas precisam que Deus se materialize com RG 000, né? O alfa e o ômega. Tá, eu, Deus, eis que te falo. Vai entender. Parece que algumas pessoas só assim vão entender. Deus tem feito, tem transformado, tem libertado, tem curado, tem mudado a vida, tem colocado pessoas maravilhosas ao lado, tem colocado um líder de excelência para tomar conta dela, tem trazido, sabe, ali a paz, tem trazido, sabe, tudo. Mas ainda assim, parece que falta algo. Para algumas pessoas parece que falta algo. Irmãos, tudo aquilo que você precisa está contigo já. É Deus. Tudo aquilo que você precisa para romper nessa vida já está contigo. É Deus, é a presença dEle. Algumas coisas só você vai poder fazer, mas outras coisas Deus já tem feito, já está fazendo, já está colocando pessoas para te ajudar. É Ele. Talvez quem está ao teu lado ali foi colocado por Deus e você tem desprezado porque você está esperando algo maior. Você está esperando alguém maior. Você está colocando perspectivas maiores. Você fala, não, só aceito se for o bispo. Só aceito se for o bispo. Irmãos, às vezes a cura, o teu milagre vem através de alguém que você despreza, irmãos. Alguém que você olha e não dá nada. Alguém que você olha e você rejeita. Mas um dia talvez você chegue na presença de Deus e fale, Senhor, eu esperei tanto minha cura, meu milagre. E Deus falou, estava do teu lado. Você não quis. Ah, quem era, Senhor? Era o porteiro da Ebefave. Ela que era a irmãzinha lá do círculo de oração. Era teu amigo lá na célula. Sabe aquelas palavras que ele falou? Fui eu que mandei. E você desprezou. Irmãos, eu falo, grava isso na tua cabeça. A verdade, ela é a verdade. Venha da boca de quem vier. A besteira também. Pessoas sábias falam besteiras. Pessoas bestas falam verdades. Isso nunca vai mudar, irmãos. Depende de como você tem esperado. Deus, Ele tem usado pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não se vestem com as melhores roupas, pessoas que se vestem muito bem, pessoas que falam muito bem, pessoas que não falam tão bem, pessoas que trocam palavras, outras que não trocam. Fala até, eu acho lindo o bispo, porque é a única pessoa, aprendi com ele, é a única pessoa que eu conheço que fala a crase perfeita, irmãos. Quando eu cheguei aqui eu fiquei surpreendido, eu falei, meu Deus, o homem usa crase. Eu não sabia o que era crase no colégio, gente, eu era péssimo em português.
Aí eu falei, não, tem que usar direito, porque o bispo usa. Se tem uma coisa, eu falo sempre, se tem uma coisa que o bispo preza, é o uso do português. E eu aprendi com ele, usa o cara certinho, viu? Acho mó lindo, acho mó chique, aprendi com o bispo. Glória a Deus pela sua vida, bispo. Aprendi com o mesmo, foi a primeira pessoa que eu cruzei na minha vida que usa certinho. Não erra uma, não come uma, às vezes eu falo, vai comer. Não, puf, ele fala. Mas tem pessoas, irmãos, que são igualmente usadas, que falam tudo errado. Fala, nós vai, nós vem, nós é. E é usada por Deus, irmãos. É você que limita? É você que vai limitar quem Deus quer usar? É você, é. Sou eu. Sou eu que vou chegar, vou uma pessoa no altar sendo usada por Deus porque ela não usa um português perfeito. É bom, irmão, você procurar, é ótimo, é legal. Se você tiver oportunidade, invista nisso, vá ler, leia bastante, aprenda, melhore. É ótimo que você vai ter acesso, porque tem pessoas que são preconceituosas, infelizmente. Desculpa falar, mas tem pessoas que são preconceituosas. Então ainda não foram libertas nessa área, tudo bem. Então procure melhorar, sim. Mas entenda, não é você que determina quem Deus vai usar. Você não tem autoridade nem poder para limitar o que Deus quer fazer na vida de quem Ele quiser fazer. Quando Deus quer usar, irmãos, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Ele pode usar o maior dos homens em profecia e os menores também. Porque Ele é Deus. Porque a glória é dEle. Porque é para Ele e por Ele. E através dEle. Não é através de mim, irmãos. Quando eu subo aqui, eu tenho plena consciência disso. Eu não espero dar o melhor de mim. Eu espero que Deus use o melhor de mim. Não sou eu que quero dar o melhor de mim. Eu quero que Deus use o que tem de melhor em mim. E o que tem de pior vai aprimorando, irmãos. Vai mudando. E Deus vai mudando. Deus vai transformando. Venha, vamos até Ele. 16, Caio. Então ele disse, essa parte já passou? Tomé, a peridade de gêmeo, Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Irmão, claro que dá vontade, sabe, irmãos? É que eu virei crente, mas se fosse antigamente eu ia querer dar um peteleco na orelha desse. Não é não, pastor Dias? Poxa, irmãos, está ali do lado, está falando claramente. Eles sabem o poder, eles sabem tudo que está em Jesus, mas ainda não entenderam. Eles acham que vão morrer, irmãos. Mas tudo bem. Pior que é mentira, né? Que a gente sabe que é mentira, né? Porque na hora que ia morrer mesmo, ó, não ficou um. Continua. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias, irmãos. 4 dias depois. Imagina como estava o coração das pessoas. Imagina como estava o coração daquelas irmãs. Próximo. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Não era longe, irmãos. Próximo. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Alguém já estava desiludido, sabe? Nem queria mais, sabe? Às vezes é assim, irmãos. Às vezes a gente quer tanto algo, a gente busca tanto algo, mas demora. Ou acontece diferente que a gente até desiste, irmãos. Quando está perto de acontecer, quando já está acontecendo, a gente já desistiu, a gente não quer mais. Eu tenho visto isso acontecer, os pastores, os bispos, o bispo, a bispa, os líderes têm visto tanto isso. Muitas mulheres, muitos homens, principalmente as mulheres, em maior número as mulheres, têm orado tanto, irmãos, têm pedido tanto pela conversão de um marido, sabe, têm chorado, têm se ajoelhado, têm feito propósito, têm feito jejum, têm clamado, têm derramado lágrimas genuínas, pais que clamam tanto pela conversão de um filho drogado. Pessoas que olham para dentro de casa, irmãos, e veem, sabe, veem uma situação degradante. Eu tenho um amigo que, conversando com ele me falava que não tem um relacionamento com o pai. E não tem um relacionamento com o pai porque todos os dias quando chega em casa, relato dele, todos os dias quando ele chega em casa, ele encontra o pai no banco da cozinha, sentado, jogando baralho pelo celular, jogando truco, se eu não me engano, totalmente dopado de cocaína. Isso ele fala que
todos os dias há anos. Então ele já desistiu do pai, ele já não tem nem relacionamento mais com o pai. E eu entendo, irmãos. Eu entendo que você pedindo algo, tentando ver algo muito tempo e você não vendo nada acontecer, é normal, é natural que você canse. Mas olha só, uma pessoa foi ao encontro de Jesus, a outra ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabia, que fique claro, ela sabia bem que Jesus podia mudar aquela situação. Próximo. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Ainda que alguém não entendeu que Jesus podia mudar o quadro daquela situação. Irmãos, Deus pode mudar a tua história hoje. Não é amanhã não. É hoje. É hoje. Mas esteja preparado também para esperar. Esteja preparado para não ouvir nada. Esteja preparado para ouvir uma resposta que você não quer. Porque talvez ainda precise de algumas coisas mudarem, algumas coisas se encaixarem, algumas situações se ajustarem para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, seja feito de uma forma que não tenha reversão. O que adianta, irmãos, você hoje, por exemplo, um exemplo bem simples, você hoje conquistar um emprego lá no topo se você ainda não está preparado para lidar com aquilo que vai vir desse emprego? Você queria ter um salário muito melhor? Amém? Você está preparado para lidar com mais do que você tem? Você sabe? Ah, pastor, sim, estou preparado para lidar com milhões. Só se for milho, irmão. Espigas grandes, porque dinheiro mesmo não é todos que sabem administrar. Algumas bênçãos de Deus, Ele precisa estabelecer algumas coisas para que elas aconteçam. Principalmente colocar pessoas para te assessorar, pessoas para te ajudar, pessoas para te encaminhar, pessoas para caminhar contigo. E isso talvez ainda não tenha acontecido. E talvez seja por isso que algumas coisas ainda não aconteceram na tua vida, porque ainda não é o tempo delas acontecerem. Mas continuando aqui. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa e chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou e de imediato foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Sempre tem aqueles que acham que você vai continuar na derrota. Não estranhe isso. Sempre vai ter pessoas que não vão te dar uma palavra de incentivo, que não vão dar uma palavra de apoio, mas que vão olhar a tua desgraça. Ah, pastor, mas é. Ah, pastor, é. Infelizmente é assim, irmãos. Não ache ruim, não lamente, porque são pessoas que ainda não entenderam, mas estão do teu lado, e não as despreze, nem as abandone, nem as critique. Deixe elas lá, porque elas fazem parte da tua história. Elas não são a tua história, elas só fazem parte da tua história. Elas representam um período na tua história, mas elas não são a tua história. Apenas não dê ouvidos ao que elas dizem. Próximo, Caio. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e viu, caiu aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa que falou a outra. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Irmãos, talvez você não entenda muito como que era a geografia bíblica,
Mas aquilo ali era um vilarejo, irmãos. Todo mundo sabia onde era o lugar que se enterrava. O judeu, ele tinha um protocolo bem estabelecido, irmãos. Era, assim, a cultura judaica era bem rígida a respeito do lidar com os mortos. Então tinha tudo um ritual, tinha toda uma preparação e existia um lugar. Jesus sabia onde era. Jesus sabia onde era o lugar. Mas quando ele fala isso, irmãos, você tem que entender que muitas vezes Jesus, isso tem acontecido e vai acontecer, e talvez seja esse um dos problemas que está acontecendo na tua vida. Jesus quer que você mesmo leve aquilo que você enterrou aos pés dele. Não é Jesus que precisa ir no sonho que você enterrou. Não é Jesus que precisa ir no casamento que você enterrou, no propósito que você enterrou, no chamado que você enterrou, no ministério que você tem enterrado. É você que tem que vir a Ele e colocar aos pés dele aquilo que você enterrou. É você que tem que pegar Jesus e levar aqui, Jesus, aqui, foi nesse momento, foi essa palavra, foi essa atitude do meu marido, da minha esposa que fez com que eu desistisse, com que hoje eu não queira mais esse relacionamento. Foi isso aqui, Jesus. Trata de mim nisso aqui. Jesus, foi essa palavra que o bispo falou, que o pastor falou, que o líder falou, que fez eu desistir de ser líder, fez eu desistir do meu ministério. Foi isso aqui, Jesus. Não é você chegar aqui e simplesmente olhar e falar: Senhor, som do meu coração. Som do meu coração, Senhor. Como se fosse uma gaveta cheia de entulho. Jesus tem que ficar lá cavucando, procurando aonde está a mazela, tirando um monte de coisa de lá. Não, é você que tem que levar Jesus aonde você enterrou o seu sonho, o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito, aquele destino que foi dado para você e você desistiu, enterrou e mudou, irmãos. É você que tem que tomar a atitude de hoje levar e colocar aos pés de Jesus aquilo que você mesmo enterrou. Não foi ninguém que enterrou para você, foi você mesmo que desistiu. Por causa de uma palavra, muitas vezes, de alguém, sim. Por causa de alguma coisa que fizeram, sim. Por causa de algo que aconteceu que não era culpa sua, sim. Mas foi você que desistiu daquilo. Foi você que enterrou. Ninguém te tomou, você colocou lá. E hoje cabe a você trazer para Jesus isso. O sonho que foi enterrado, o teu Lázaro, aquilo que está enterrado, que já está até fedendo, é você que tem que fazer. E eu te provo isso. Jesus chorou. Isso aqui é uma coisa, irmãos, que quando a gente se converte, quando a gente é novo convertido, e até alguns velhos convertidos, é uma coisa ali, tá aqui, é difícil de entrar, né, pastor? Jesus chorou. E você vê milhares de explicações diferentes, sabe? Quase que um malabarismo teórico ali, teológico, para tentar explicar por que Jesus chorou. Cada teólogo leva para um lado, não, porque era o lado do homem, não, porque isso, porque aquilo outro. Meu, é uma salada de fruta. E eu te confesso que quando você se converte, é uma das coisas mais difíceis de você entender, é verdadeiramente por que Jesus chorou. O que fez Jesus chorar? Tudo bem, ele era amigo de Lázaro, mas ele ia ressuscitar Lázaro. Não, mas ali a parte homem de Jesus, ok, mas logo na sequência, né, que ele vai ressuscitar. Uma das explicações que eu acho mais bonitas é que o choro nisso aqui, o choro de Jesus nisso, é o choro de Deus, vendo a consequência na vida do homem, do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e Deus não fez o homem para morrer. Então, quando Deus olha o homem morrendo, porque Lázaro era um pecador, irmãos. Apesar de ser amigo de Jesus, ele era um pecador, assim como todos nós. A Bíblia fala que não há um justo sequer, todos pecaram, e destituídos estão da glória do Senhor. Lázaro, a morte de Lázaro também é isso, também é fruto do pecado. E Deus, ali Jesus, vendo a morte de alguém, ele se entristece, irmãos. Cada vez que alguém que teve a oportunidade de se arrepender, de mudar a direção da sua vida, de ter um encontro com Ele, de ter uma nova história, cada vez que essas pessoas se perdem ao longo do caminho, cada vez que um de nós, estando aqui tão perto dele, fazendo parte de uma igreja, fazendo parte de uma comunidade, cada vez que um de nós se perde, volta para o mundo,
e de repente se afasta de Deus, se afasta dos caminhos, e depois de um tempo acaba morrendo, irmãos, por qualquer motivo que seja, Deus chora. Chora porque alguém que já experimentou da sua glória se perdeu. Alguém que já esteve próximo, já foi íntimo dele, se perdeu. Esse choro, para mim, a melhor representação é essa. É Deus olhando para o homem e vendo a consequência da queda lá atrás de Adão, até hoje perpetuada, se repetindo dia após dia, semana após semana, segundo após segundo, ceifando a vida de alguém. Alguns porque não se dobraram, outros porque não entenderam, muitos porque não quiseram, outros porque rejeitavam. Todas as vezes eu acho que, quando eu vejo isso aqui, eu sinto um pouco de dor, porque eu sei o que é você ministrar para alguém, o que é você falar para alguém, e a pessoa fala, olha, isso quando fala, olha para você assim e diz só, estou indo embora, pastor, não quero mais, estou desistindo, estou voltando, ou simplesmente às vezes nem fala nada, você só vê por um status, um camarada com uma garrafa de cerveja na mão, uma foto numa balada. Cada vez que isso acontece, uma lágrima cai dos olhos de Deus, porque não era para nada disso acontecer, mas acontece. E isso aqui, para mim, é a melhor explicação que tem. Olhar para Deus chorando, vendo uma pessoa morrer, consequência lá de trás que vem vindo até hoje. Próximo, irmãos. As pessoas que estavam por perto disseram, veja como ele o amava. Isso é verdade. Próximo. Outros, porém, disseram, esse homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse. Até aqui, irmãos, sempre tem o Zé Povinho, né? Sempre tem, irmãos. No céu não vai ter. Quase que eu falei uma heresia, tá no céu. Não vai ter, não. Vai ter, não. Porque se tiver, não está no lugar certo. Se você abrir o olho e tiver no Zé Povinho do lado, você não está no céu, não. Desculpa, tá? Vamos lá. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta, com uma pedra fechada à entrada. Próximo. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Volta. Rolem a para o lado. Irmãos, o que é mais difícil? Pela lógica. Quem aqui é fã da razão? Quem aqui gosta de matemática? Pela lógica, Lita. Matemática. O que é mais fácil? Rolar uma pedra ou ressuscitar um morto? Bom, Jesus podia fazer assim. Nem precisava olhar para a pedra, sumia. Uma pedra rolava, sei lá, Jesus Jedi. Né? Jesus fazia que nem o Darth Vader. A pedra, puff. Não sei, gente, eu fico imaginando, né? Se eu fosse Jesus, eu ia ser muito barato. Eu ia fazer um monte de coisa. Quem lembra aqui do Todo-Poderoso, lembra? Quando ele abre a sopa, era eu, ali ia ser eu. Eu abri a sopa linda. Eu ia fazer aquilo direto, irmãos. Não ia dar certo. Eu de super poderoso não ia dar certo, porque eu ia fazer essas coisas. Imagina a pedra daquela, então. Sabe a empilhadeira? Eu ia fazer assim. Nem eu nem mandar Lázaro falar. Nem o Bruce Lee, né? Mas não, o que é mais fácil, irmãos? Sem brincadeira. Já passou um momento de risada. O que é mais fácil? Rolar uma pedra ou ressuscitar um morto? Rolar uma pedra, né? Tô comigo? Quem tá comigo aqui? Rolar uma pedra, levante a mão. É mais fácil, irmãos. Jesus poderia ele mesmo ir lá e rolar a pedra. Jesus. Qual era o problema? A pedra estava no campo do possível. A pedra estava no campo das possibilidades do homem. Aquilo que depende de você, Deus, não vai fazer por você. Tem algo aí na tua vida que não está mudando porque depende da atitude tua, vai continuar igual enquanto você não tiver essa atitude.
Se tem algo travado na sua vida, tem algo limitado na tua chamada, na tua caminhada, que depende só de uma atitude sua, enquanto você não tomar essa atitude, não vai mudar. Não vai sair, irmãos. Não peça para Deus fazer algo que só depende de você. Não olhe para Deus e fale, eu não tenho força. Fale, Deus me dá força. Deus coloca pessoas junto comigo que possam me ajudar. Senhor, manda teus servos me ajudar. Senhor, me mostra caminho, me mostra como, me dá estratégia. Mas não peça para Deus fazer algo que é sua obrigação, que é seu dever. Porque não vai acontecer, irmãos. Ele pode fazer? Pode. Ele pode, se Ele quiser. Não sou eu que vai limitar. Se Deus quiser, Ele muda, irmãos. Ele faz algo lá sobrenatural. E você que fuma, amanhã acorda sem vontade de fumar. Você que bebe, acorda sem vontade de beber. Você que está perdido na pornografia, fica cego e não vê mais. Aí não, né, irmão? Aí não, né? Ninguém quer ficar cego, né? Tudo bem. Tira essa parte aqui, não estou profetizando cegueira, não. Mas Deus pode. Ele pode. Porque Ele é ilimitado. Mas Ele fazer... depende da vontade dele. Talvez esse problema, essa situação que tem se arrastado durante meses, anos, durante toda a tua caminhada, dependa de você. E está o quê? Faltando você decidir. Você talvez está faltando você falar para alguém, você buscar orientação, você buscar socorro. Você falar, pastor, líder, eu sou viciado nisso aqui. Eu cansei de manter isso no escuro porque eu não tenho conseguido sair. Porque corre o risco, irmãos, de você, por causa disso aí, a igreja subir e você ficar. E eu estou falando muito sério. Questões doutrinárias compete ao bispo falar. Não tem autoridade para falar sobre isso, nem autorização. Mas algumas coisas que você precisa mudar podem ser o que vai determinar se você vai participar das bodas do Cordeiro junto com toda a igreja ou não. Algumas das coisas que falta você assumir, pelo menos assumir, irmão, pelo menos falar, pelo menos buscar ajuda. Pelo menos falar com o teu líder, falar com o teu pastor, falar com o seu bispo. Pelo menos isso, o mínimo. Se você não tomar essa atitude, se você não olhar e falar assim, desisto, aqui não dá mais, porque até hoje eu tentei e não consegui. Irmãos, periga você ficar. Periga você ficar. E eu não quero ser o arauto do Apocalipse falando para você, olha, você vai para o inferno, que não sou eu que decido, irmãos. Não tenho autoridade nenhuma para determinar se ninguém vai para o céu ou para o inferno. O que eu posso fazer é ser boca de Deus para falar. Toma uma atitude, muda de atitude, começa a abrir a tua boca, começa a fazer, começa a remover a pedra que tem colocado na tua frente. Porque se isso não acontecer, talvez você vai ver um dia todos indo e você ficando. Ou você vai ver todo mundo rompendo, todo mundo crescendo espiritualmente e você no mesmo. Dia após dia a situação se repetindo, porque é óbvio. Se você não faz nada para que a situação mude, nada diferente vai acontecer. Se você não começa a olhar, se você não começa a ver, poxa, o que está acontecendo? Eu até estava falando na célula outro dia. Irmãos, quando todo mundo está fazendo uma coisa que está dando certo e não está dando certo na sua vida, é que você está fazendo errado, irmãos. É simples. Ora, todo mundo está aqui. Está juntando, está dando certo. Eu não estou porque eu estou errado. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, eu vou conversar com alguém, eu vou falar com alguém, eu vou pedir orientação, eu vou expor, eu vou me expor, eu vou me colocar, irmãos, tempo da vergonha, irmãos. Vergonha, irmãos. Deus te traz a um lugar de cura. Deus te traz a um lugar onde você precisa. Irmãos, sério aqui. Você já foi no médico? Eu fui no médico. Uma vez eu fiquei doente, fiquei internado. Eu lembro até hoje. O bispo ficou recentemente. O bispo aqui me corrige, a Lita também trabalha nessa área, me corrige. Irmãos, uma das maiores vergonhas que eu passei foi no hospital, irmãos. Me colocaram no inverno, o homem vai entender. Me colocaram nu, e um monte de moça fazendo residência, lá no Guilherme Álvaro. Umas 40 meninas, de 20, 23, 24, 25 anos, tudo mocinho ali, entrando. Eu tinha a mesma idade de cara, eu pelado em cima da... Aí olhando aqui, mexe lá, mexe cá, e eu, meu Deus... Pudera estar anestesiado. Não é assim, Anitta? Não é assim. Eu estava vendo uma série, estava até comentando antes com a Aline. A moça morre na série lá e os médicos vão ressuscitar. Coisa mais linda no mundo. Uma toalhinha cobrindo aqui, eles dando choque por cima da roupa. Não tem nada disso, irmão. Rasga a roupa, fica com as coisas tudo de fora lá e toma choque daqui, toma choque dali. Não tem nada disso, não. No médico, no hospital, na emergência, você está nu, irmãos. Para Deus, você está nu o tempo todo, irmãos.
que você vai esconder de Deus? O que você vai tapar? Como é que você vai tapar sua vergonha? Vai fazer que nem Adão e Eva, tampar a vergonha? Como? Ora, você já está aqui, Deus já te trouxe aqui, você já tem uma caminhada, talvez você já tenha se batizado, talvez tenha ido para o encontro, talvez já tenha tido experiência com Deus, e ainda tem coisas que você tem vergonha. Ainda tem coisas na tua vida que o armário, os compartimentos secretos na tua vida que tu ainda não expôs. É isso que está te atrapalhando. É isso que está te barrando. É por causa disso que você está ficando. É por causa disso que ainda não fluiu. É por causa disso que você ainda não está completo. É isso que te falta. É expor. É entender que se você for no hospital, não é você que vai escolher, irmãos. Quando você morrer, deixa eu contar uma novidade para você. Você não vai escolher sua roupa. Vão escolher para você. E vão te trocar. Aí um homem apaga a luz para trocar a roupa na frente da mulher. Ah, irmão, para, sério. Não, irmãos. Você já está crescido. Você já está aqui há bastante tempo. A gente já tem intimidade, a gente já se conhece. Seu líder já te conhece. Chega para ele, chama no cantinho. Se é mulher, chama a tua líder. Se é homem, chama seu líder. Vai lá, chama no cantinho. Líder, senta aqui comigo. Perde essa vergonha, perde esse medo. Teu líder está lá para isso. Se ele não tiver capacidade, se ele não entender daquele assunto, ele vai chamar o bispo. O bispo vai lá, vai orientar. Talvez o bispo até vá. A bispa. Gente, tem gente que tem problema maior do que o teu. Tem muita gente que já enfrentou coisas maiores do que a sua. Talvez eu não estou desmerecendo, porque só quem está dentro do problema entende o problema. Talvez o que para alguns parece pequeno, para dentro da pessoa é enorme. E tudo bem com isso. Sabe, não estou aqui desmerecendo, falar que o teu problema é menor do que o outro, mas tem gente que tem muito mais. E tudo bem também. Tem gente que já passou e já superou. Tem gente que já está no banco de reserva do bispo ali, especialistas em alguns assuntos, em algumas áreas, que o bispo tem ali no secreto, só ele sabe. Porque ele tratou, ele curou, ele libertou, ele ajudou. Hoje a pessoa é um líder. Hoje a pessoa é um líder de departamento, ou a pessoa está ali na iminência de ser, mas ele já venceu esse problema que você está enfrentando, e está ali guardadinho, só o bispo sabe. Porque não é assim, a gente não tem um grupo, irmão, que a gente fica falando, olha, o meu discípulo essa semana, ou eu não faço parte desse grupo. Algum líder aqui faz? A gente não fica, irmão, trocando figurinha não, de pecado não. A gente trata, a gente tenta trazer a pessoa para perto. A única pessoa que a gente dá a satisfação disso é para o bispo, porque ele é o anjo da igreja. Ele que nos dá a direção, como tratar alguns assuntos que a gente nunca tratou, que a gente nunca viveu. Sabe, quando a gente se converte, quando a gente vira líder, a gente não ganha uma carteirinha aqui, um livro, o livro dos pecados e suas soluções. Não tem esse livro. Olha, se ele picar isso, faz isso. É na igreja católica. Ó, se fizer isso, reza no quantas Ave Maria. Não tem isso. Então, irmãos, tem algo te prendendo, tem algo que está te aprisionando, chama teu líder. Não adianta só ficar abraçando ele, dando presente para ele, falando que ama ele. Chama ele, fala, quebra essa barreira, porque você é alguém que Deus quer preparar para cuidar de outras pessoas. Deixa eu contar uma novidade. Tem pessoas que têm problemas, que estão entrando no problema que você enfrenta. Elas estão começando. Talvez com a tua ajuda, quando você for liberto disso, essa pessoa não vai passar por nada que você passou até agora. Você vai ser instrumento de cura na vida dela. Você vai ser instrumento de libertação. E vai facilitar a vida do teu líder. Talvez isso vai ser o pontapé inicial de uma coliderança e uma futura liderança. Olha só. Quer ser líder? Começa por aí. Mas vamos lá. Jesus respondeu: eu não lhes disse que se vocês crescem viria a glória de Deus? Então, rolando a pedra para o lado, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Fique de pé em nome de Jesus.
Aqui, irmãos, é o desfecho, quase o fim de uma história de muitos capítulos. Apesar de ser uma única história, tem muita coisa aqui dentro. Tem pessoas que tinham pessoas que amavam elas. Tem um amigo que não queria colocar em risco a vida de outro amigo. Tem irmãs, companheiros, pessoas próximas que queriam o bem daquela pessoa. Tem pessoas que não entendiam o propósito. Tem pessoas que queriam matar a vida. Tem pessoas que duvidaram, que não entendiam. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Será que o que está limitando a tua vida são palavras? São palavras que você ouviu? Deixa eu continuar a contar uma novidade para você, que só está há 2000 e poucos anos na Bíblia. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Na maioria das vezes que Jesus fez um milagre, ele deu uma ordem, ele falou, ele fez algo, ele fez lodo, ele falou: levanta e anda, pega a tua maca. Pessoas perguntaram o que queria, ele falou: o que eu quero ver, então veja. Ele falou para pessoas: homem, mulher, tua fé te curou, tua fé te salvou. Outras pessoas falaram: olha, se tu só der uma ordem, o meu servo vai ser. E Jesus falou que então assim seja. Mas se alguém lembrar de outro, eu não lembro, o nosso professor aqui, Bruno. Jesus gritou para alguém que não podia ouvir. Lázaro estava morto. Lázaro não podia ouvir. Jesus falou com alguém que não podia ouvir. Alguém morto escuta? Alguém morto entende? Então por que Jesus falou para o morto? Muitas vezes, irmãos, o que nos paralisa são palavras que nós ouvimos, que não vêm de Deus, vêm de pessoas. Pessoas que talvez já foram usadas por Deus, mas que falaram palavras que não vieram da parte de Deus. Talvez por erro, por descuido. Eu acredito que nunca por maldade nem por malícia. Talvez pelo momento. Talvez por não ter entendido. Talvez por outras coisas que você não sabe, mas que não vieram da parte de Deus. Mas Deus dá ordem a alguém que não podia ouvir. E isso aqui, irmãos, para mim, é a expressão que o que importa é o que Deus fala. Não é o que eu quero ouvir, nem o que eu estou ouvindo, mas é o que Deus está proclamando à natureza. É o que Deus está ordenando ao mundo, ao universo, à existência, à criação que deve acontecer na sua vida. Não foi o que disseram, irmãos. É o que Deus declarou. Ainda que você não ouça, mas o que Deus falou a teu respeito é verdade. Se Ele falou que você vai ser vitorioso, você vai ser vitorioso, porque a terra se submete à palavra de Deus. Ainda que o homem não se submeta, a terra se submete à palavra de Deus. Porque Deus determinando, não há quem possa impedir. E nenhum homem, nenhuma mulher tem o poder de impedir aquilo que Deus tem e quer fazer na sua vida. A única pessoa que limita o que Deus tem para fazer na sua vida é você. A única pessoa que pode decidir não rolar a pedra, não ouvir o que Deus tem dito, não acreditar no que Deus está falando é você. Seu pai não pode, sua mãe não pode, seu filho não pode, sua esposa não pode, eu não posso, o bispo não pode, só você pode. Você entende isso? Se você decidir hoje ouvir o que Deus tem falado, tirado
a pedra da frente, colocado aos pés dele, expondo o seu coração, expondo o seu entendimento, expondo os teus traumas, teus medos, aquilo que já está morto, Deus vai ressuscitar. Você crê?